Gente, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Uma honra estar aqui agora como pastor, mas uma honra ainda maior, eu acho que é estar aqui com essa bênção que o Senhor nos deu. Eu até pedi para que projetassem um texto bíblico, porque a gente queria compartilhar com a igreja um testemunho, um breve testemunho, porque essa vitória que a gente está aqui hoje para apresentar é uma vitória da igreja. E tem muita gente aqui que está olhando para isso aqui e olhando para cima para dizer obrigado, Senhor, eu orei por isso. Tem muita gente aqui que lutou junto com a gente. A ideia era não chorar, mas eu nem comecei e já estou chorando. Me perdoem por isso. A culpa não é minha, a culpa é toda de Deus. Isso é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. A gente desde criança sonha em ter filho, eu especialmente, a Aninha especialmente. Antes da gente se encontrar, a gente já tinha esse projeto de Deus no nosso coração. Sempre quis ser pai, a Aninha sempre quis ser mãe. A Aninha escolheu o nome de Nina antes de escolher o pai de Nina. Quando eu conheci, quando a gente começou a namorar, ela já botou logo nas condições contratuais, ó, nossa filha vai chamar Nina, viu? Isso não é negociável. Era como a avó dela chamava e tal. Então sempre foi um sonho no nosso coração. Daí fica claro por que doeu tanto quando a gente começou a tentar engravidar lá para o final de 2019, começo de 2020. E aquela animação, aquela alegria, aquela vontade de que viesse logo os nossos bebês, começou a dar espaço a uma preocupação, a um medo, a uma afliçãozinha, a uma impaciência do porquê que eles não chegavam. A gente buscou orientação médica. No começo de 2021, no meio de 2021, a gente começou a fazer alguns exames, algumas etapas necessárias. Foi quando chegou o primeiro diagnóstico de infertilidade. Eu fiz uns exames e descobri a partir desses exames que eu era estéril. Era o que o primeiro exame dizia. E diante desse exame, eu me lembro de olhar para aquilo e tentar entender, e as lágrimas escorrendo, e eu não querendo realizar o que eu estava vendo. E como aquilo doeu, como aquilo foi uma punhalada, assim. Eu estava preparado para qualquer coisa, menos para aquilo. E nesse contexto, a gente trouxe muito pouca gente para essa luta, porque era uma luta que doía muito. A gente tinha muita dificuldade para falar sobre isso, para abrir. A gente conseguiu abrir para alguns irmãos aqui da igreja. Ministério de Intercessão, a gente deve tanto a vocês. A gente deve tanto a vocês. Todo o tração da gente teve uma oração de Vânia antes, não foi, Vânia? Um jejum, enfim, não só dela, mas da igreja toda. Entre orações, a gente teve um almoço em que a gente conversou com os nossos pastores sobre a situação. E nesse almoço, uma oração que ambos fizeram num restaurante. Era um restaurante aberto no domingo, cheio de gente. E tinha 4 pessoas na mesa chorando, falando em línguas, orando. E numa oração, os nossos pastores disseram algo que nos representava, assim. A oração dizia assim: Senhor, nós não somos filhos rebeldes. Então estamos aqui para dizer que aceitaremos o caminho que o Senhor tiver para nós. O que o Senhor disser vai ser bem recebido, com graça, com glória. Então se o Senhor disser, inclusive, que a gente não ia ter filhos, isso ia ser uma bênção. Graças a Deus, a gente viveu uma vida completa, mesmo sem Nina. Não dá para dizer que Nina completou a nossa vida, não. O Senhor já tinha completado a nossa vida antes. E aí, nesse contexto, a gente estava pronto para o que o Senhor quisesse. Embora fosse doer muito, a gente não queria que Ele dissesse que não ia ter filho, mas a gente aceitaria se Ele dissesse isso. E aí, num desses dias, de diversas formas, o Senhor começou a falar o que Ele não precisava ter falado. O Senhor começou a nos acalmar, a nos consolar, a facilitar esse caminho tão difícil. Num determinado dia, a gente saiu para comemorar o aniversário de casamento. E a gente estava num lugar assim muito bonito. O Senhor tinha acabado de dar uma bênção profissional muito grande pra gente. A gente estava muito grato, muito feliz. E eu lembro de, nesse momento, olhar para a Aninha, assim, olhar para uma pessoa que estava ali com a família, curtindo também aquele lugar. E a alegria foi tomada de uma tristeza, e as duas começaram a duelar. E eu falei com ela: amor, eu estou tão feliz de estar aqui, mas assim, eu estou me sentindo um pouco como Abraão. Há um momento em que Abraão recebe a visita de Deus. Deus diz: Abraão, eu lhe presenteio com tudo. E Abraão já estava rico, porque Deus tinha lhe presenteado. Aí Deus diz para ele: sim, Senhor, o Senhor já me deu de tudo, e obrigado, mas assim, o que mais que o Senhor vai me dar? Porque eu não tenho filho, tudo quem vai herdar aqui é o mordomo da minha casa. Isso é uma dor dele. E aí a oração de Abraão é: Senhor, que me has de dar? Eu lembro de ter dito isso.
com a Aninha, eu falei, amor, eu olho para o Senhor e penso assim, sem querer ser ingrato, dizer, o Senhor tem me dado tanto, mas quem me has de dar, Senhor? O que eu queria mesmo não era ficar rico e poder desfrutar de tudo isso. Sinceramente, eu queria desfrutar de tudo isso com uma família, do jeito que aquele casal ali está com os filhos brincando. E a gente falou sobre isso, foi um momento de oração, de lágrimas derramadas diante do Senhor. E naquela mesma semana a gente ia pregar numa igreja que tinham convidado a gente. Pediram que o casal fosse, era um culto de famílias, a gente foi lá. Eu preguei no final, a Aninha fez um apelo, fez uma oração. Aí aquela igreja tinha uma pastora que no final do culto chamou a gente e disse, eu posso fazer uma oração por vocês? O Senhor está me colocando aqui para fazer uma oração. Você se incomoda de fazer? Eu, não, claro. Aí na hora que a gente estava ajoelhando, ela, antes de orar eu tenho que perguntar. E tirou o microfone assim e perguntou, vocês querem ter filhos, né? Aí eu, sim. Ela, então eu posso fazer essa oração. Eu, tá bom. Quando a gente ajoelhou, ela começou a orar e disse, Senhor, estamos tão gratos pela presença desses servos de Deus aqui. Eles acolheram o trabalho de Deus. Assim como um dia uma senhora acolheu um profeta de Deus, ela faz menção a uma experiência do profeta Eliseu, que foi acolhido na casa de uma família que não tinha filhos. Aí ela diz assim, no meio da oração, e Senhor, assim como o profeta Eliseu, eu aqui agora representando tua igreja, pergunto a esse casal, que te hei de dar? Diz o Senhor. Que te hei de dar? E em nome do Senhor eu digo a vocês, casal, como igreja, em breve vocês carregarão no colo um filho. Em breve vocês comemorarão essa bênção de ser pais, porque não existem estéreis na presença de Deus. Ninguém sabia daquilo, só os nossos pastores e a nossa família. Não existem inférteis na presença de Deus. O Senhor fecha a madre e o Senhor abre a madre. Naquele mesmo contexto, a Aninha estava no plantão num dos dias que eu abri um desses exames terríveis. E aí ela foi para o plantão arrasada. E no meio do plantão ela disse que o Senhor começou a provocá-la. E abre a palavra, eu quero falar com você. E ela, ô Senhor, desculpa, mas hoje eu não sei se eu quero ouvir não, eu estou tão triste. O Senhor, abre a palavra. Aí ela abriu a palavra do Senhor. Ela abriu a palavra do Senhor e ela leu em sequência os Salmos 126 e 127. Abriu assim, caiu no Salmo 126, ela foi lendo. Aquele que leva a preciosa semente, aquele que semeia com lágrimas, ele colherá com alegria. E aí ela continuou lendo, dizendo, amém, Senhor. Então eu sei que o Senhor vai nos abençoar de alguma forma. O Senhor estava, não, você não está entendendo, eu quero ser mais claro. E aí o Salmo seguinte dizendo, não é você quem constrói sua casa, é o Senhor quem constrói sua casa para você. Aí ela, sim, Senhor, mas bem, o Senhor tem abençoado, mas vai construir como? Ela continuava lendo, os filhos são herança do Senhor. Aí ela, sim, Senhor, mas assim, tem uma idade apropriada para a maternidade. Eu sei que o corpo ele tem suas demandas biológicas. Inclusive isso foi algo que o Senhor nos mostrou, assim, sabe? Que ter filho não é uma coisa que você escolhe quando quer. É uma coisa para a qual você se prepara e até busca. Muito importante fazer planejamento quanto a isso, procurar médicos mesmo antes da hora que você quer, para saber se seu corpo está pronto, se seu corpo pede que você tome alguns cuidados. E a gente, só não tinha passado pela cabeça da gente, mas ali ela, assim, eu não quero ser uma mãe, assim, não quero que o tempo passe para eu ficar tanto tempo vivendo isso. Aí o texto seguinte que ela lia dizia assim, você terá filhos na sua juventude. Aí era uma conversa, ela me ligou chorando, dizendo, amor, eu estava aqui conversando com o Senhor e você não sabe o que Ele me disse. Isso tudo foi fortalecendo a nossa fé. Mas a gente vai no médico, depois de confirmar esses exames sobre minha condição, o médico fala assim, olha, você tem essa condição, mas a Aninha não tem nenhum problema. Então, fique tranquilo, porque não vai ser nenhum milagre se você tiver um filho agora. Eu saí de lá revoltado, falei, aí acabou o trabalho de Deus. Eu conheço meu Senhor, Ele não vai dar essa ousadia para esse médico de fazer agora. Vai ficar mais complicado. E ficou. A Aninha começou a fazer os exames e descobriu que ela também tinha um diagnóstico de infertilidade. Aí quando chegaram os exames, a gente ficou triste, mas ao mesmo tempo a gente disse, pronto, Senhor, agora faça seu nome. Agora eu sei que o Senhor vai querer, porque eu sei que o Senhor é amostrado. E assim como essas experiências, a gente viveu várias. Nós começamos a andar em direção a essas palavras que o Senhor nos deu. O Senhor nos disse que teríamos filhos e isso foi suficiente. A gente, para quem contava da nossa dor, contava também da nossa esperança e dizia, mas em breve a gente vai ter, porque o Senhor já disse. Não sei como, não sei quando, mas Ele já disse. E aí a gente andando em direção a isso, fomos em direção aos tratamentos disponíveis. A gente fez uma viagem para fazer um tratamento. E nessa viagem, a gente sempre, quando vai numa determinada cidade, vai em algumas igrejas que tem lá, porque a gente gosta dos pastores dessas igrejas.
Aí numa segunda-feira a gente foi numa igreja, ouviu o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu gosto de falar o nome porque se você não conhece, conheça, ele é importante. E aí ele pregando, abriu a palavra de Deus no 1 Samuel, capítulo 1. Leu o texto, quando leu o texto falou assim: hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: por que Deus adiou o sonho de Ana? O sonho de Ana era legítimo, o sonho de Ana era agradável a Deus, Ana só queria ter um filho. E eu vou lhe dizer mais uma coisa: não é que Ana tinha uma dificuldade, não. O Senhor fechou a madre de Ana. Por que Deus adiou o sonho de Ana? É sobre isso que eu vou pregar. E daí para frente a gente só conseguia chorar e agradecer. E a Aninha dizia o tempo todo durante a mensagem: o Senhor não precisava me explicar com tantos detalhes, porque foi uma explicação perfeita. A gente saiu de lá absolutamente tranquilo. No final da oração, depois a gente entender por que a gente estava passando por aquilo tudo e agradecer por estar passando por aquilo tudo, porque chegou o tempo da gente dizer isso: Senhor, obrigado por não ter deixado vir na hora que a gente queria. Nesse final dessa mensagem, agora eu quero orar. E ele disse assim: e se tem aqui nessa plateia agora alguma Ana cujo ventre foi cerrado, eu quero orar ao Deus de Ana. Eu quero orar e dizer que o Senhor vai abrir o seu ventre na hora em que Ele quiser. No final do culto a gente foi a ele e disse: pastor, eu precisava falar contigo porque assim, tá aqui Ana com o ventre cerrado para fazer um tratamento. Aí ele: meu Deus. Ele: por favor, deixa eu orar para vocês. Orou e falou: hoje eu quero ser como ali foi para a vida de Ana. E eu quero dizer: vá, que o Senhor acolha a sua petição. Nesse contexto a gente engravidou da primeira vez que a gente fez a fertilização. E logo no começo da gravidez eu tive a sensação de que eu tinha levado uma rasteira, porque eu tive uma complicação, hiperêmese. É uma complicação que não é a mais comum de todas, né? Uns 20% aí das grávidas tem isso. E eu fiquei acamada semanas. Eu tomava uns 20 comprimidos por dia, tinha risco de internar a qualquer momento, não conseguia levantar. Silas me dava água, me deu banho, tirava os comprimidos porque eu não conseguia enxergar. Eu não podia enxergar um comprimido sendo aberto, que eu começava a vomitar. E eu fiquei com a sensação de que eu ainda não deveria comemorar a bênção do Senhor. Nem não comemorou no beta. Ele gritava, porque, enfim, um dia eu chego lá. Mas ele gritava no primeiro sinal. Comigo foi diferente. Eu precisava... na verdade, eu não tinha dimensão ainda do que Deus estava fazendo dentro de mim. E a gente tinha 2 bebês, a gente colocou 2 bebês, um bebê não evoluiu, mas ele continuava lá. E ele tinha risco de ir embora e levar a Nina junto. E eu precisei ficar de repouso. E a gente precisava tomar diversos cuidados. Até que essa tempestade passou. Foi, eu acho que o maior sofrimento que eu tive na minha vida. Eu não conseguia nem ficar feliz, nem achava que eu tinha depressão, mas eu não tinha tristeza. Eu estava sofrendo. Era um sofrimento. E o sofrimento passou. Lá no 2º trimestre, eu estava me sentindo pleníssima, tinha voltado a trabalhar, estava feliz da vida. Tinha uma sensação de que agora sim, finalmente, agora eu sou dona de tudo, eu tenho a minha filha. Até que, com 29 semanas, a gente foi fazer um ultrassom, a gente fez diversos ultrassons, a gente era o rei do ultrassom, para saber se estava tudo bem. E a gente tinha finalmente espaçado as ultrassons. Então, quando a gente foi fazer a nossa ultrassom de controle, Nina tinha despencado no crescimento. Despencado mesmo, ela tinha um crescimento lá em torno de 70%, estava em 20%. Ela não tinha boa vitalidade naquele exame. E a médica que fez o exame é uma serva de Deus. E eu desabei assim, no ultrassom, eu desabei. Desabei completamente, a sensação de que eu mal tinha tido e já não ia ter mais. A sensação de que o Senhor estava me tomando. E aí, com muita misericórdia, o Senhor nos mandou um anjo na nossa casa, naquela semana. Ele estava morrendo de pressa porque ele ia viajar. Ele pediu para a filha dele escolher um presente para a gente. E é um presente que a gente leva com tanto significado, que é um livro de fotografias de paisagens exuberantes que refletem a criação que o Senhor deu, a criação que o Senhor fez para nós. Caiu o sapato? Deixa pra lá. E aí, naquele encontro, que foi o pastor Diogo que foi na nossa casa, ele falou assim: eu vim aqui com um recado. E ele foi comissionado para contar para a gente a história de Isabel e de Zacarias.
que queriam muito ter filhos, que eram crentes desde sempre, mas aprove ao Senhor gerar neles uma experiência milagrosa. E na hora que ele leu o texto todo e foi falando o texto todo com a gente, mas ele enfatizou numa coisa que eu fiquei pensando assim: nossa, Deus mandou o Diogo ir lá escrever, desenhar pra gente. Porque Deus já tinha dito de tantas formas que não era sobre nós, que não era sobre Nina, que era sobre ele, mas eu precisava entender de novo. Com o risco de parir a qualquer momento, a gente começou a comemorar semana a semana. Toda vez que a gente fazia uma ultrassom, a médica falava assim: ganhamos mais uma semana, ganhamos mais uma semana, ganhamos mais uma semana. E naquela semana, com 29 semanas de Nina, a gente ouviu a história do nascimento de João Batista. E a gente entendeu. Espero que o Senhor continue fazendo a gente não esquecer e entender todos os dias. Como o nosso pastor disse pra gente, não é sobre Nina. Entendam de uma vez por todas, não é sobre ela. João aponta a Cristo. João não é um fim em si mesmo, João é um caminho, ele é um meio. E tudo que a gente quer hoje é que você renove a sua fé num Deus que nos dá plenitude, independente da nossa vontade. Antes de Nina chegar, a gente já era pleno em Cristo. Mas aprove ao Senhor pela sua bondade nos dar ela de presente. Mas que não é sobre ela. Não é sobre ela. Essa apresentação não é para dizer que essa bochecha é a bochecha mais linda do mundo. É para dizer que a gente deseja muito que, como João Batista, quando as pessoas olharem para Nina, ela possa apontar e dizer: vejam, eis o Cordeiro de Deus. Que a geração de Nina, das crianças que vieram junto com ela, de Guigui, de Luana, de Luna, de Helena, de Belinha, de Elisa, de tanta criança aqui, de Cecília, que quando a gente olhar para elas, a vida delas seja: eis o Cordeiro de Deus. João Batista era tão diferente, ele era tão estranho, ele era esquisito para o contexto dele. E eu desejo tanto que a honestidade de Nina, o jeito de Nina se vestir, o jeito dela falar, o jeito dela se comportar, possa ser estranho às pessoas que não conhecem Jesus, mas que quando eles olharem para ela, eles olhem e falem assim, e tenham uma convicção de onde é que veio isso, que ela carregue nela essa mensagem de que não é sobre ela, de que ela carrega uma bandeira que é sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, a gente trouxe hoje aqui para apresentar a nossa bênção. Mas a nossa bênção não é essa, a nossa bênção é o Senhor. Ela é só mais uma seta apontada para a nossa grande bênção. Nós temos a propósito os melhores pastores, a melhor igreja, os melhores irmãos, a melhor família que alguém poderia ter, viu? Se você ainda não tem isso aí, por favor. Glória a Deus, vou convidar o pastor Saulo para vir aqui também orar, por Nina, pastora Tainã também para vir orar. E eu vou pedir para Silas carregar Nina igual Simba, igual Mufasa fez com Simba, né? Apresentando, levantando ela ao Senhor. Eu quero te convidar a levantar as mãos para cá. Maravilhoso Pai, nós estamos aqui para te glorificar. O Senhor pediu na tua palavra ao teu povo que pegasse o primeiro filho e o levasse ao templo para resgatá-lo. Como quem diz, é teu, Senhor, é teu. E se o Senhor nos permite criar, é para a tua glória. E aqui estão, Senhor, Silas e Ana Luísa, reconhecendo que Nina veio do Senhor, que Nina é tua, que a missão deles é cuidar, instruir, amar, mas jamais possuir, mas ser facilitadores da tua obra na vida dela. Ela é tua, ela é para a glória do teu nome. Ó Senhor, faz o teu nome ser glorificado na vida de Nina. Nós estamos aqui para reconhecer que Nina veio do Deus de Abraão, Nina veio do Deus de Isabel e Zacarias. Nina pertence ao Senhor Jesus, e nós a consagramos ao Senhor, a entregamos ao Senhor. Abençoa, Senhor, Silas, Ana Luísa, todos os que o cercam, para terem tudo o que é necessário para prover Nina em amor, em graça e em sabedoria.
É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Aplauda o Senhor bem forte para essa família linda. Parabéns. Agradeço a vocês pelo privilégio de poder participar dessa história linda de bênção. Aê, coisa linda. Glória e graças a Deus.